Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, indo direto ao assunto. Ontem, Banco Central, juros 10,5%. Aliás, ontem, Banco Central, juros 10,5%. O dólar deu uma recuadazinha. E eu quero saber o seguinte: humores do mercado. Juliana Rosa, conta tudo, não esconde nada da gente. Tudo bom, Ineg? Boa tarde para Débora, Olá. boa tarde para o nosso ouvinte. Tava olhando aqui que o dólar realmente recuou, mas voltou, né, Ineg? Agora tá R$ 5,44, o mesmo valor. Não se pode festejar, né? Pois é, a alegria dura Tava pouco, 5,40, né? já subiu para 5,44. Rapidinho, né? Sobe. Eita! O que os analistas estão dizendo é que foi bom que tivesse tirado aquele ruído de que houve uma divisão dentro do Banco Central, aquele fla-flu 5-4 na reunião anterior, onde de um lado estavam os indicados pelo governo Bolsonaro, do outro os indicados pelo governo Lula, que por mais que depois eles tenham dito que foi uma discussão técnica, ficou um ruído ali que atrapalhou bastante a credibilidade ali da questão do compromisso desses novos diretores que tinham votado por um corte maior na reunião anterior, que esse grupo, que vai ser maioria ano que vem, né, quando sair o Campos Neto mais 2 diretores, que esse grupo indicado pelo governo Lula, eles também teriam um compromisso em deixar a inflação sob controle. Então, o fato deles terem tomado essa decisão de forma unânime, não é que não possa haver desacordo, mas como teve aquele fla-flu, aquele empate ali praticamente, dividindo os dois grupos, ficou uma mensagem que, bom, esses caras aí novos estão querendo cortar mais o juro por conta da pressão do presidente Lula, né, que fez discursos fortes, criticando até o Campos Neto essa semana. E aí tinha essa dúvida, bom, será que agora eles vão... Porque do ponto de vista técnico, na outra reunião até tinha espaço para falar, olha, era uma discussão técnica sim, 0,50 ou 0,25, você tinha argumentos. Mas nessa agora, a percepção era que 10,5 era o que eles deveriam fazer, fazia a manutenção do juro. Então, todos decidiram por essa manutenção, então o placar foi mais importante do que a decisão, que já era esperada, e ajudou a baixar o dólar no ponto de vista de conseguir recuperar a parte daquela credibilidade que tinha sido arranhada. Agora, Juliana, o objetivo do Banco Central, obviamente, é a missão que ele tem, nesse caso, na discussão de política monetária, é atingir a inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Esse é o propósito do Banco Central. Agora, obviamente, todos nós queremos, e todos os integrantes do Banco Central, do porteiro ao presidente, uma taxa de juros baixa. Ninguém gosta de ficar dando antibiótico, ainda que seja uma alegria você saber que achou o antibiótico certo, mas isso não resolve o problema. O objetivo do remédio, a taxa de juros de 10,5% é uma taxa de juros alta, comparada com a inflação. O objetivo é baixar os juros. O objetivo, eu digo assim, para ter uma nação equilibrada, que estimule a produção, que desestimule simplesmente você colocar o dinheiro no banco e ficar ganhando mais do que se você trabalhar e tal. Quero saber o seguinte: podemos contar com alguma novidade no campo do ajuste fiscal? Porque pelos discursos a gente ouviu gente falando, não, vamos olhar a despesa, vamos olhar a receita. Eu falava há pouco que discurso é muito bacana, teve o discurso da posse da presidente da Petrobras, teve o discurso da Carmen Lúcia como presidente do TSE, eles ficam falando um monte de coisa bacana, mas o que vale é o dia a dia, né? A gente pode contar com um ajuste fiscal que possa colaborar para diminuir a pressão sobre as contas públicas e abrir espaço para uma reversão, porque o Banco Central sugeriu manutenção de 10,5% até o final do ano. Quer dizer, aí não é um negócio bom para o Brasil. Estava até vendo aqui, o presidente Lula estava comentando agora a taxa de juros, lamentou a manutenção da Selic em 10,5%, numa entrevista agora há pouco a uma rádio no Ceará, a Rádio Verdinha, e aqui você vê, Eneg, pelo discurso, que não tem uma pretensão de cortar gasto, né?
tanto que isso... Por que isso é tão importante, né? Por que o Banco Central manteve os juros? Como você falou, nesse patamar realmente que inviabiliza o crescimento econômico, né? É um juro realmente inviável assim, para se investir, para se consumir, para crescer. Mas o Banco Central manteve os juros porque a previsão de inflação está aumentando. Ele, inclusive, aumentou a previsão de inflação. Esse ano está esperando 4%. Ah, não é uma inflação altíssima? Bom, mas a meta é 3%. É aquela coisa, conforme você vai aceitando um pouquinho mais, a chance de você perder a mão é enorme. A gente sabe o histórico, né? Sem querer ser técnico, até porque eu não sou, 1 em 3, quer dizer, 3 vira 4, subiu 1/3. Não é que subiu 1 ponto percentual, subiu 1/3. É 33% a mais. Exato. Do projetado. É isso que a gente precisa entender. É um jogo de porcentagem. Se eu falar, 1. 1 não é nada, né? R$100, R$101, né? R$1.000, R$1.010. Parece pouco, né? Mas não é não. Porque é 33% além do que a meta estava definida. Você não vai, lógico, como o próprio Roberto Campos Neto fala sempre nos discursos, se ele fosse botar de uma hora para outra a inflação em 3%, que é a meta, ele ia botar o juro lá em 20% e ia causar uma recessão brutal. A discussão não é essa. A discussão é o quanto que, pelo discurso do governo, há essa compreensão de que não é para você jogar a inflação a todo custo para 3% e manter o juro e quebrar todo mundo, fazer todo mundo morrer de fome. A questão é que é preciso ter uma visão de que, aos poucos, não é para amanhã, aos poucos, o governo precisa ter um plano que ele diz que tem, para que, aos poucos, você tenha uma condição de ter um juro baixo no Brasil, né? Isso precisa ser construído. E no discurso de agora há pouco, o presidente Lula fala de novo que não vai cortar. E aí, quando ele fala, não vou cortar no pobre, eu estava fazendo uma entrevista agora há pouco, Eneg, com o Marcos Mendes, que é um grande especialista em contas públicas, vai ao ar hoje no meu programa Economia para Você, na Band News TV, e aqui na rádio às 10 horas da manhã no sábado, onde eu pergunto, Marcos, dá para cortar preservando o pobre? Que é a pergunta que todo mundo quer saber, vem cá. Quando o presidente fala que não dá para cortar porque não vai tirar do pobre, só tem pobre, né? Não tem onde cortar. E aí, Eneg, eu acho que quanto mais a gente divulga esse tipo de informação, porque é um assunto árido, é um assunto chato, difícil de entender, e no curto prazo, como estava me dizendo o Marcos Mendes, ele parece que é bom, porque o governo, quando gasta mais, a economia cresce, as pessoas consomem, né? Só a questão é que depois não sustenta. A gente vive isso desde a década de 80, né? Então, quanto mais as pessoas entenderem que a gente precisa cortar gasto, antes de mais nada, claro, nessas aberrações que a gente vem falando, no judiciário, ali na questão dos militares, né, que a gente fala o tempo todo disso. Então, vamos começar por essas aberrações e depois vamos ter que discutir, sim, a questão previdenciária, porque a população está envelhecendo e tal. Assim, ninguém está falando para tirar de uma hora para outra, né? Mas é preciso entender que é preciso cortar. Então, Eneg, assim, o Banco Central sinalizou que não vai mais cortar juros esse ano. Mas dá para cortar juros ainda esse ano. Os analistas não descartam isso. Eles dizem que se o governo cortar gasto para valer, anunciar um plano que as pessoas acreditem, porque mal anunciou o plano, aquelas novas regras fiscais já mudou. Como é que você acredita? Você acabou de criar uma regra, já mudou. É a questão da credibilidade. Então, ninguém está falando para atingir o equilíbrio fiscal hoje, né? Mas você acaba de falar, olha, em 2026 eu vou equilibrar as contas. Não, agora eu não vou mais. Acabou de criar uma regra, mudou a regra, né? Então, a discussão é essa. Agora, se o governo cortar, o dólar vai começar a ceder, a inflação começa a ficar mais aliviada e a gente pode cortar juro. Lembrando que Estados Unidos vão começar a cortar juro, essa é a expectativa. Então, agora, olha isso é um fato importante, né? Estados Unidos vão fazer esse movimento, né? Em algum momento, isso vai ajudar a baixar o dólar. É interessante, o Lula disse o seguinte, nos 2 primeiros mandatos, quando ele indicou Henrique Meirelles, o Meirelles tinha autonomia tanto quanto tem esse rapaz, Campos Neto, mas o Meirelles era um cara que eu tinha o poder de tirar. Olha só, ele queria ter o poder de tirar. Bom, tudo bem. Aí você vai e pega a gestão Meirelles e vê qual foi a taxa de juros real do Meirelles. Média,
8,5%. Se você subtrair a inflação. Se você pegar a taxa de juros média do Meirelles, foi 15,3%. O Meirelles teve taxa de juros, entrou com 26%, ficou 26, 24, 19, 17, 16, 16, 19, 17, 15. Você vai achar a menor taxa do Meirelles 8,75, depois ele sobe para 9, 10,5. Ele entrega para o Tombini com 10,75. Então, o Meirelles, que o presidente usa como exemplo, dizendo que ele poderia tirar, praticou uma taxa de juros média de 15,3% e uma taxa de juro real de 8,5%, Juliana. Muito maior do que a taxa de juro real que a gente tem hoje. E aí ele elogia o Meirelles porque ele podia tirar, mas não tirou, né? E conviveu com a taxa de juro. Quer dizer, a economia estava vivendo uma outra realidade e agora que a coisa está apertada e ele não consegue cortar, porque antes ele não tinha esse desafio como tem agora, aí ele tem que achar um culpado. Aí achou o culpado é o Roberto Campos Neto, que merece crítica por várias coisas que ele fez. Você já criticou, eu já critiquei, na pessoa física do Roberto Campos Neto. Agora, o trabalho do Banco Central nesse caso, a taxa de juros hoje é menor do que a taxa de juros que ele elogiou do Henrique Meirelles. Pois é. E lembrando, né, Eneg, que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central é formado por 9 integrantes. Então, o Roberto Campos Neto é um integrante. Claro que ele tem a missão ali de coordenar, de organizar os trabalhos, de fazer com que eles tenham ali um trabalho o mais unificado possível, claro, dentro das margens ali das discussões, mas quando se decide, como ontem, manter a taxa de juros em 10,5%, não foi só o voto do Roberto Campos Neto que levou a manutenção dos juros para 10,5%. Foi o Roberto Campos Neto e 8 diretores, inclusive os 4 diretores indicados pelo presidente Lula, né? Então, isso foi importante, porque mostra que quem senta ali tem que entregar aquilo que é possível, não aquilo que o presidente deseja. Porque eu acho que um exemplo muito bom que a gente falou outro dia, Eneg, se, assim como qualquer outro produto, se o juro é o preço do dinheiro e você joga o juro lá embaixo, ninguém vai achar que aquele dinheiro, aquele valor está valendo a pena, simplesmente todo o investimento sai do Brasil, né? É que nem você falar, olha, o preço do arroz, como a gente falou outro dia, é 2. Aí o produtor vai falar, 2? Não, esse preço não vale a pena para mim, não. Não vou produzir mais arroz. Aí vai faltar arroz, né? Então, assim, não adianta fazer um preço artificial. Ele reflete a condição de mercado, né? O quanto custa. É caro investir no Brasil, por isso que o juro é alto também. É insegurança jurídica, é insegurança de todos os lados, é infraestrutura precária, é desequilíbrio fiscal, falta de credibilidade no equilíbrio das contas. E aí o que o Marcos Mendes me falou, né, que quando o governo começa a gastar demais, tem um outro negócio grave que é, como teve agora, o governo fica desesperado precisando de dinheiro, que não pode cortar, mas tem que equilibrar as contas, aí começa a mudar as regras das empresas, né? Ah, vamos mudar a regra aqui, a partir de agora, em vez de você pagar 100 de imposto, você vai pagar 150, aí muda a regra, né? Que foi a questão do PIS/COFINS agora, para poder compensar a desoneração. Aí eles vêm com um papo de, estamos tentando fazer responsabilidade fiscal, mas as custas de aumentar mais ainda a tributação das empresas, aí é fácil, né, equilibrar as contas. Juliana Rosa, Economia com você. Hoje é quinta-feira, amanhã tem mais. Valeu, obrigado, beijo. Um beijão, tchau. Valeu.